acompanhando a gente pela página do Super Papo Raiz. Está começando o Papo Raiz, seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Prazer enorme estar com você novamente aqui nessa semana para a gente estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina, tema 4 da lição da Escola Sabatina, falando aí sobre cosmovisão, né? Será que existe conhecimento neutro? Será que é possível a gente falar em conhecimento neutro, seja na ciência, seja na religião, seja nos estudos sociais, né? A gente vai estudar um pouquinho aí como é que funciona e principalmente a maneira bíblica de enxergar esse tema e, obviamente, para discutir o assunto, como é uma discussão, não posso ficar aqui falando com você sozinho, né? Eu tenho meu amigo aqui, prazer de recebê-lo novamente, meu amigo Alan Aguiar. Tudo bem, Alan? Beleza, meu brother? Fala, Daniel, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com todos vocês e vamos juntos aí mergulhar nesse tema. É isso aí, muito bem, a cosmovisão bíblica, né? É bem legal esse tema. Antes da gente entrar no tema, eu vou já dizer para os nossos ouvintes aqui, né? Para você curtir, né? O Super Papo Raiz, né? Curta as nossas páginas, tá bom? Vou colocar aqui para você, ó. As nossas páginas, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, tá bom? A gente tem produzido bastante coisa legal para você, tá bom? E aí, a partir da sua inscrição, você vai receber ali as notificações. Tem conteúdo para criança, né? A gente tem o Papo Brotinho, que é para criança, tem conteúdo para adolescente, né? A gente tem conteúdo agora, né? Está aqui com a gente aqui a lição da Escola Sabatina. A gente tem também entrevistas, tem bastante coisa legal, tem conteúdo bíblico bem profundo, tem conteúdo bíblico mais leve, mais homilético ali para você que gosta, né? Às vezes de ir para a Bíblia de uma maneira assim, mais meditativa, mais contemplativa, enfim. Tem para todo gosto, tá bom? Você pode colocar a sua família na frente do computador e assistir diversos conteúdos ali que a gente tem certeza absoluta que a gente faz o conteúdo, a gente prepara o conteúdo para você ir juntamente com a sua família receber uma instrução, né, que vai te ajudar a crescer intelectualmente, a crescer espiritualmente e a desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento também com os seus amigos, com os seus familiares, enfim, com as pessoas que você ama, tá certo? Então, segue o Super Papo Raiz, tá ok, pessoal? Olha só, a gente está estudando a lição da Escola Sabatina e a gente tem vem falando sobre educação. Educação é um tema realmente muito importante. A Bíblia fala de educação, nós já começamos estudando já bastante essa questão assim, do princípio da educação, né? A maneira como a ideia de educação, de escola, tudo mais se formou, e agora a gente se depara, Alan, com uma discussão que é muito importante, principalmente quando a gente vai no campo da ciência, seja ela as ciências sociais, a gente chama de ciências humanas, sejam as ciências que o pessoal chama de ciências físicas, matemática, a própria física, né, a mecânica, e também a gente tem, por outro lado, lá o pessoal chama lá de ciências biológicas, né? Medicina, odontologia, medicina veterinária, tudo mais, química, né? Biologia. Então, aparentemente, há sempre um embate muito forte, Alan, entre esse conhecimento científico que é produzido nas universidades e o que a Bíblia ensina para a gente, né? Então, a Bíblia ensina que a Terra é plana. Então, o pessoal que acredita nisso aí, né? Que tem algum texto na Bíblia lá que fala claramente que a Terra é plana e tudo. E não tem, né? A gente estuda a Bíblia há algum tempo, já podemos afirmar. Tenho certeza que o Alan concorda comigo. Posso afirmar para você, não tem um texto na Bíblia afirmando que a Terra é plana. Não existe isso. A Bíblia não se preocupa com isso, né? Mas há muitas pessoas que. E uma coisa engraçada, tem muito cristão que está usando a Bíblia para afirmar que esse negócio da Terra ser redonda é um. Nossa, é uma viagem. Assim. Eles falam que a afirmação de que a Terra é redonda é para combater a verdade bíblica. É uma viagem, esse negócio, uma maluquice, sem pé nem cabeça, né? Mas, enfim, no geral, quando você vai para a academia, né, quando fala assim, academia, a faculdade, a universidade, há aquele embate. O cristão, ele não consegue fazer ciência. É dito isso, né? Se você tem um cientista que se declara cristão, o pessoal já fica meio assim, porque vai partir do princípio que a fé dele vai interferir na ciência que ele está fazendo. Por trás disso tem um pressuposto. O cientista cristão, ele vai ser influenciado pelas crenças dele. O cientista ateu, esse não. Esse não sofre influência nenhuma de ideologia nenhuma. Ele só faz a ciência pura, como o pessoal gosta de dizer.
Como é que a gente lida com isso, Alan? De fato, a gente vive essa realidade, né? No nosso mundo século XXI, os pós-modernos, aí, a gente está vivendo com esse tipo de pensamento, né? Mas é interessante porque essa questão da pureza, né? Especialmente no mundo acadêmico, na ciência, é visto de fato assim, né? Aqueles que têm um viés, que têm um posicionamento mais ateísta, né? Ou deísta, quem sabe, uma cosmovisão mais assim, eles são tidos como aquelas pessoas puras, né? Que vai fazer a coisa, vai fazer a ciência sem ter nada o influenciando, né? Sem ter nenhuma lente que vai influenciar ali para chegar nos resultados. E se a pessoa decretar ou afirmar que tem uma fé, uma crença, em especial o cristianismo, né? Ela já vai ser induzida, né, a achar ou chegar em conclusões que vão concordar com o texto bíblico. E, de fato, a gente vive esse paralelo, né? A gente vive esse conflito. E, de fato, existe realmente dos dois lados exageros. Tanto do nosso lado, quanto do lado de lá. Dos dois lados existe exagero, por quê? Porque nós, como seres humanos e pecadores, a gente tem que lembrar que nós somos muito tendenciosos, às vezes, para o nosso lado. Então, se alguma coisa, alguma pesquisa, alguma descoberta vem ao encontro daquilo que eu acredito e creio, eu tenho uma tendência muito fácil de logo afirmar, de abraçar como algo certo, como algo que realmente é verdadeiro, porque está vindo ao encontro daquilo que eu creio e acredito. Seja eu um ateu ou seja eu um cristão. É verdade. Mas a gente tem que treinar um pouco mais a nossa mente, nosso comportamento, para ser um pouco mais crítico com as coisas, né? A gente vê aí na mídia, na internet, que às vezes aparecem muitas coisas. Exemplo, né? Um tempo desse apareceu que tinham achado a Arca de Noé lá no monte, não sei aonde e tal, um pedaço da madeira. As rodas, né, da cavalaria do Egito lá no Mar Vermelho, lá. Tinha achado até a faixa onde o mar se abriu, né? E tinha ali ainda o caminho no fundo do mar e tudo. E tinha uma roda dourada que certamente era do faraó, né? Certamente porque ele era do tinha faraó. Um carro de ouro e tal, né? Quer dizer, eu acredito que que existiu o êxodo, que o mar se abriu, eu acredito. Sem dúvida. A Arca de Noé existiu, eu acredito 100% que existiu, que parou no Monte Ararat, sem dúvida. Agora, por que eu acredito? Uma pesquisa dessa aparece na internet, eu já vou de cara abraçar, não, tá aqui, olha, acharam e tal, e já começa a afirmar, a discutir com os outros. Calma lá, vamos ver que evidências tem. Com que esse cara está se baseando para afirmar? Cadê as pesquisas? Está realmente comprovado? Está certo? Está tudo legalizado, bonitinho? Então, entende? Como isso vai ao encontro da minha fé, eu já vou logo afirmando, olha, acharam e tal, tá aí, é certeza que realmente o êxodo existiu, Deus abriu o mar vermelho e tal. E eu começo a basear minha fé na ciência. Porque eles descobriram, porque a ciência está divulgando, porque eles acharam, agora eu creio, agora eu defendo e agora eu vou discutir qualquer pessoa. Não, amigo. Eu creio, acredito e defendo porque está na Bíblia. É por isso que eu creio. Não é porque a ciência descobriu ou a ciência está afirmando. Não, eu creio porque está no texto bíblico. Porque se a ciência descobre, mas não está na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Até porque então, a Bíblia não é um livro de ciência, né? Justamente. A gente não pode olhar para a Bíblia como um livro de ciência, embora apresente muitos aspectos, né, da ciência. Exato. Mas não é da matemática, né? Mas não é o foco dela, né? Exato. Mas ela apresenta assim, mas não de uma maneira que ela queira apresentar. É que ao descrever as coisas, ela vai apresentando juntamente tudo isso junto, né? E torna um perigo muito grande, né, Alan, a gente perder assim o ponto principal. E quando a gente já vem falando de educação nesse semestre, a lição vem falando que o ponto principal, né, o assunto principal da Bíblia é o plano da redenção, né? Aí você começa a ficar discutindo se a roda do faraó estava no mar ou não, aquela coisa do relógio lá de Acaz, que voltou 15 graus lá, né? Que 15 minutos, né? Sei quantos graus que dava lá. E aí, tá vendo? Aí o cientista lá da NASA descobriu que o negócio tem nada a ver. A gente perde o foco daquilo que a Bíblia ensina. A gente fica usando a Bíblia para discutir ciência e não leva o que a Bíblia quer trazer para as pessoas, que é o plano da redenção. Porque ciência as pessoas vão fazer na faculdade, não tem problema. E pode ser que em algum momento gere conflito. A gente reconhece que
Evidente, como a Bíblia não está preocupada em fazer ciência, pode parecer que algumas afirmações bíblicas elas são cientificamente duvidosas e tudo mais. Quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que não é bem assim. Né? Aliás, há bastante ciência na Bíblia. Mas se eu ficar usando a Bíblia para querer provar a fé, eu perco de vista o que a Bíblia quer ensinar para a gente, né? Que existe um Salvador, toda a humanidade está perdida e precisa de um Salvador, né? Então o foco principal ele fica a segundo plano porque o nosso ego, aí uma crítica que eu faço, a impressão que eu tenho, Alan, não sei se você já percebeu isso, é que muitos cristãos eles ficam ressentidos de parecerem ignorantes diante de um doutor, diante de um mestre lá em qualquer outra área de conhecimento, e aí ele fica tentando harmonizar as coisas. E aí passa mais vergonha, né? Não é verdade? De fato, né? E se a gente lembrar, na atualidade, o país que mais ganhou o prêmio Nobel é Israel, né? É verdade. E eles são um povo que acredita na existência de Deus. É verdade. Portanto, deveria ser a nação mais precária de conhecimento, né? De avanço tecnológico, ciência, porque são um povo que são antigos, passaram pelo que passaram durante a história, né? Sendo espalhados, Exato. sendo escravizados e tudo mais. Então, mas você observa que é um povo com tecnologias altas, de ponta, né? Com descobertas científicas a todo momento. Então, o conhecimento deles de Deus, a crença em Deus, não os impede, não os limita a desenvolver a capacidade mental. Muito pelo contrário, ajuda, porque está aí o resultado, nós estamos vendo o resultado. E é duas coisas interessantes, você falou de Israel, duas coisas que eu vejo, já aproveitando a parte que você fez aí, que é legal, que assim, tem essa questão do conhecimento, né? E a própria Bíblia fala lá em Deuteronômio 4, né? Que quando o povo de Israel obedecer esses mandamentos, Deus fala assim, então os povos das outras nações vão reconhecer que vocês são um povo inteligente, né? Vão olhar para... Até tem uma expressão interessante na Bíblia em português, esse povo só é gente sábia e entendida. As outras nações, olhando para aquele povo de Israel, obediente aos mandamentos de Deus, e reconhecer que todos eles são um povo muito inteligente, né? A partir do relacionamento que eles têm com a lei de Deus e tudo mais. Então, há hoje muitos judeus que são ateus. São filhos israelitas e são ateus. E aí é outra coisa que é interessante, que dizem assim, o conhecimento bíblico deixa as pessoas burras e limita a liberdade. Aí você vai para Israel, é totalmente o contrário. São todos muito inteligentes, como você apontou, bem inteligentes, e ninguém lá é executado, por exemplo, por ser ateu. Falando, não acredita ainda, tudo bem, amigo. Nós somos e lá tem várias religiões, né? Nós somos uma nação livre, né? Então, assim. E eles vivem em paz. É uma coisa muito interessante quando você realmente mergulha no conhecimento da Bíblia. Chegou as duas pituquinhas. Menininha, você tem que ficar quietinha, o papai tá gravando. Deixa eu apresentar aqui essa daqui, ó. Essa daqui é a Daniele. Acabaram de acordar no dia das que a gente tá gravando essa live aqui. Essa live, não é live, né? Oi! No dia das crianças. Olha só, Daniele. Agora vocês têm que deixar o papai continuar aqui, tá bom? Gravando. Daqui a pouco eu falo Feliz Dia das Crianças para vocês, tá bom? A Monique vai vir aqui também. Vem cá, filha. Olha só. Hoje é dia das crianças, dia 12 de outubro. Dá um oi pro pessoal. É isso aí. Agora vamos lá brincar que daqui a pouco o papai vai curtir o dia das crianças com vocês. Pois é, rapaz. A meninada fazendo nós passar vergonha aqui, né? Mas, enfim. Então, tranquilo, eu tava normal. dizendo... Então, é dito assim, não, a Bíblia deixa as pessoas ignorantes, a Bíblia cerceia a liberdade das pessoas, né? E aí você vê uma pessoa que de Deus querendo ou não, lá no sábado, por exemplo, tudo fecha, né? Então, assim, querendo ou não, mesmo a pessoa que faz as coisas e não acredita em nada disso e tal, ele tá ali envolto numa atmosfera que lembra a existência de um Deus criador e tudo mais. Nas escolas eles ensinam a Torá e tudo, né? Que a primeira parte da Bíblia, né? Que inclui o que hoje a gente chama de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Então, assim, só mostra que a maior parte da discussão está atrelada à nossa visão de mundo, né? Que a gente chama de cosmovisão, né? O sujeito, ele acredita, e é muito, muito engraçado isso acontece em todas as áreas, né, Alan? Você pode ver, por exemplo, quando você tem uma discussão política,
nos dois extremos que a gente tem hoje, a esquerda e a direita, quem está no centro da discussão toda é a mídia, especialmente a Rede Globo. Você pode observar, o sujeito que está à esquerda, ele afirma com todas as letras, categoricamente, que a ideologia dele é prejudicada e sabotada por causa da Rede Globo. E o camarada que está à direita diz a mesma coisa. Que quando o candidato dele não ganha, quando a ideologia dele não prospera, porque a Rede Globo sabotou e tudo mais. Isso é uma discussão que a gente tem no Brasil. Nos Estados Unidos é um pouco mais pulverizado, porque você tem lá duas grandes redes de televisão que se contrapõem, né, que é a Fox e a CNN. Em outros países do mundo acontece muito isso. Como no Brasil a Globo quase virou um monopólio, agora a coisa está revertendo. Então, assim, o sujeito ele precisa, ele tem a cosmovisão dele, ele acredita que o que ele defende é certo, e aí ele precisa encontrar uma boa justificativa para a ideologia dele não prosperar. E aí ele inventa um negócio lá, não, porque a televisão lá atrapalha e tudo mais. Só que os dois lados coisa. Ele cria o bode expiatório dele, né? Exato. Então, assim, Daniel, também, uma coisa que às vezes a gente esquece, né? E muitas pessoas, ao discutir conosco sobre esse assunto, principalmente quando as pessoas têm uma cosmovisão mais ateísta do mundo, sim, e todas as vezes o ser humano ele tem mania de esquecer a história, né? De onde ele veio. Europa, Estados Unidos, que são, assim, de uma origem, né? De uma... bastante cristã, né? É um continente e um país de origem bastante cristã e protestante também. Eles esquecem que eles são o que são hoje, resultado do que eles foram no passado. exatamente. Se eles têm a liberdade hoje de ser ateus, de ter várias religiões, de seguir o que eles querem, de ser prósperos, de ser superletrados, de ter educação básica para todo ser humano, isso tudo foi resultado da reforma protestante. É verdade. Entende? Então, às vezes, liga muito o cristianismo ao catolicismo medieval. Mas esquece que o cristianismo foi o tempo medieval, foi o tempo pós-medieval, pré-medieval, tudo foi cristianismo. E então, mesmo na religião cristã, sim, né, você vai ter... O catolicismo, assim, as primeiras universidades, as universidades mais famosas da Europa, hoje as mais antigas, elas se formaram nos anos 1100, 1200, quando começa lá o escolasticismo, Sim. E assim, elas são obras católicas, eram padres, monges, freiras, criando as universidades, as primeiras universidades da Europa, elas estão totalmente ligadas à religião, que era assim, não podemos negar, era uma religião assim, autoritária, sem dúvida nenhuma. Isso a gente sabe que ninguém nega isso. Mas mesmo essa religião autoritária, ela começa em algum momento a soltar as rédeas para produzir conhecimento. E aí depois vem o protestantismo, aí o conhecimento fica livre mesmo, né? Como você estava falando. Aí vem liberdade total, né? Então, mas enfim, só então para mostrar... Se a pessoa tem a capacidade hoje de raciocinar, de questionar, de querer discordar, isso tudo é fruto da liberdade que a religião ou que os ensinos bíblicos propõem ao ser humano. O problema é que nós não sabemos lidar com a liberdade, esse é o problema. O problema é que eu e você, eu e o Daniel, a gente não sabe viver com a liberdade que Deus nos dá. Aí que está o problema. A Bíblia nos dá liberdade. Agora, quem não sabe usar sou eu e você. Aí a gente quer arranjar problema para o nosso lado. É verdade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então a gente precisa... você sabe que até nos próprios embates entre cristãos, a gente se atrapalha muito com essa coisa da cosmovisão. Né? Então você já vai fazer ciência com uma ideia, né? Então, por exemplo, assim, são nas áreas biológicas e físicas, e também hoje nas ciências sociais, tudo, ele já vai com o pressuposto de que o homem ele é fruto de um processo de evolução biológica que tomou milhões e milhões de anos. Então ele já vai com essa ideia que não tem comprovação científica, ainda que o sujeito ouça na Bíblia, na mídia, nos livros e tudo, que muitas vezes a ciência ou a tal da teoria da evolução é apresentada como uma verdade absoluta, o ponto prático essencial é que a teoria da evolução ela não é comprovada.
E nunca será. Ela não é científica, jamais. Né? Ela não é científica. Não tem como você fazer uma afirmação científica baseada num processo de milhões e milhões de anos. Você não vai poder repetir esse processo 300, 400 vezes, como exige o método científico. Então, assim, a criação, o criacionismo não é ciência. Assim como o evolucionismo não é ciência, é cosmovisão. É uma maneira de enxergar as coisas. E aí você começa a reconstruir, aí sim, as suas micro ciências, vamos dizer assim, elas vão ser baseadas nessa visão maior. Então, por exemplo, eu sou criacionista. Então, eu vejo as camadas geológicas, né? E vejo o dilúvio e os animais mais pesados afundando primeiro e tal, né? Naquela lama que ficaria depois do dilúvio e tal, e as camadas sobrepostas, eu já tenho a minha cosmovisão. Então, eu vou olhar para aquilo e o cientista que é evolucionista vai, não, porque primeiro viveram os dinossauros, depois os dinossauros foram extintos, aí viveram as espécies menores, foram extintos, depois viveram seres humanos. Há um momento ali que os seres humanos lidam com alguns animais maiores e tudo mais, só que aí essas espécies foram morrendo, né, foram evoluindo e tudo mais. Mas a gente já está com uma ideia, né? E só que, olha que interessante. Esse dia eu estava lendo um comentário na internet de uma mulher que ela entrou lá num grupo de adventistas e ela estava discutindo a questão do sábado. Ela fala assim: estou esperando o adventista me provar que o sábado que eles guardam é o sábado bíblico, não o sábado do calendário gregoriano. Porque quando o Gregório mudou o calendário, as pessoas ignoram isso. Hoje esse sábado é um sábado espuro. Eu não sei, porque eu nunca faço isso na vida. Eu nunca fico debatendo na internet assuntos bíblicos. Eu posto lá as coisas que eu quero. Aí eu falo, puxa, mas é um negócio tão constrangedor para mim que essa mulher. Eu falo, vou tentar ajudá-la. Eu falo, olha, com todo o respeito que a senhora está falando, não tem o menor sentido, porque assim, a mudança de calendário não mudou, não alterou a sequência dos dias da semana. O calendário foi mudado num determinado dia de setembro de 1400 e pouco lá, que era uma quinta-feira, e o dia seguinte foi um 1º de outubro, mas continuou sendo uma sexta-feira. Então, assim, quinta, sexta, o próximo dia era o sábado, não alterou a contagem dos dias da semana. Mas não adianta. Peguei, mostrei os documentos, né, os links, aprendi a botar em pão. Falei, pô, vou mostrar para essa senhora que ela está assim, equivocada. Ela falou, não, nada que você falar vai adiantar. Os adventistas guardam sábado errado, não sei o que, papapá. É impossível. Aí entra o ponto, Daniel, que eu estou te falando, do nosso lado. Sim. Que muitas das vezes, de forma correta e até cheio de razão, as pessoas com a cosmovisão ateísta, elas falam assim, são irracionais, não pensam. Exato. São ignorantes, por causa de pessoas assim. Exatamente. Então, de fato, às vezes, o discurso deles tem razão. É verdade. Tem embasamento, porque tem muitos de nós que temos comportamento assim, que não valoriza a pesquisa, que não valoriza a pessoa que estuda, que não valoriza a pessoa que faz um doutorado, um mestrado, que se debruça no assunto para falar sobre um assunto específico. A gente nós queremos crer numa mensagem e informações que venham ao encontro do que eu acho. Ah, se o cara estudou, não estudou, se ele pesquisou, se ele respeitou o método científico, se ele não respeitou, não me interessa. O que interessa é que o que ele está falando, a matéria que ele está publicando, eu concordo. Eu não concordo. Então, para mim, é verdade. É isso mesmo, eu não concordo e acabou. Não interessa se o cara tá certo ou errado. E aí vem uma afirmação, você é um ignorante. Entendeu? A Bíblia está fazendo ser ignorante, porque você não está pensando. E de fato é. Entende? Porque não é porque eu acredito na Bíblia que qualquer mensagem que aparecer por aí que vá ao encontro de início à minha fé, eu vou sair concordando e defendendo, não. Vá pesquisar, verifique a fonte, veja se realmente de fato é real isso daí. Porque se não for, não, olha, essa pesquisa é mentirosa. Ela está enviesada, ela não tem nenhum critério, não teve nenhum critério científico para a gente afirmar isso daí. Mas eu continuo crendo, porque minha fé está firmada na Bíblia. Beleza. E eu acredito, Alan, que a grande superioridade da cosmovisão bíblica, agora, por que eu tenho uma cosmovisão bíblica e não uma cosmovisão ateísta? Porque eu escolhi a cosmovisão bíblica, onde eu enxergo essa superioridade. Embora o conhecimento bíblico não seja um conhecimento estático, no sentido de que, não, a Bíblia foi escrita há pelo menos 3.500 anos, nos primeiros livros, né?
há 6.500 anos, e hoje tudo que a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia já foi debruçado e tal, não tem mais nada para aprender. Então, não creio nisso, eu não creio que é estático nesse sentido, né? Mas é algo que já está escrito lá e já está sacramentado e ninguém muda. Por que eu estou dizendo isso? Embora eu tenha enorme respeito pela ciência, na faculdade de teologia, nós temos professores que são cientistas. E assim, são cientistas com doutorado nas ciências naturais, nas ciências biológicas, nas ciências físicas e tudo mais, e são cristãos, né? A gente tem um professor que é doutor, está lá no seu pós-doutorado na biologia, lá na química, e nos dá aula de ciência da religião. Ou ciência e religião, né, melhor dizendo, né? Mas por que eu entendo que é superior? Em nome da ciência, as pessoas durante mais de 2.000 anos acreditaram que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra. Os cientistas não eram os cristãos do tempo medieval apenas. Os cientistas dos anos medievais, do tempo medieval, acreditavam que a Terra era o centro do universo. Você entende o que eu quero dizer? Do tempo medieval, né, Daniel? E dos séculos XVIII, XIX, os modernos, né? Resultantes do iluminismo, né? Ateístas. Então, que nem você falou aí, em nome da ciência, né? Não era necessário tomar banho todo dia. Em nome da ciência, se fazia sangria. Pessoa em nome doente, da ciência, se fumava tabaco para curar pneumonia. Pessoa ficava doente. Olha só que loucura. A gente vê aquelas pestes que devastaram a Europa, né? E como eles faziam com a pessoa doente? Pegava a pessoa doente, enfiava dentro de casa, fechava todas as janelas, todas as portas e deixava a pessoa lá circulando aquele. Aí a pessoa que ia lá ajudar, levar um prato de comida e tal, é óbvio que ia se contaminar, né? Era ciência. Em nome da ciência, se justificou o racismo. Porque houve um tempo que cientificamente se dizia que havia raça. Ciência, amigo. Aconteceu o nazismo, né? Exatamente. O nazismo se justificou em nome da ciência, cara. Em nome da ciência. Então, assim, você querer me enganar que a ciência é um conhecimento neutro? Veja, aí que tá. A ciência é neutra, o cientista não. Muito bem. O cientista, ele vai pegar a ciência, e se ele é um cientista que está com a arma do Hitler na cabeça dele, ele vai fazer a ciência dizer o que o Hitler quer que seja dito. Você entendeu? O Galileu Galilei, por exemplo, o Copérnico, eles tiveram que recuar das teses científicas deles para sobreviver. Eles são cientistas. O cientista não fala sempre a verdade? Depende, meu amigo. Se tiver os filhos passando fome, se tiver uma ameaça de morte para ele, será que ele vai falar a verdade? E aí você vê outra superioridade que a fé cristã nos instiga a viver. Quantos milhões de ignorantes cristãos, ignorantes entre aspas, cristãos, morreram em nome do que eles acreditam? Quantos cientistas morrem em nome do que eles acreditam? Então, assim, são coisas que a gente precisa repensar também. Porque a Bíblia ela é neutra. Neutra no sentido de que ela não vai favorecer ideologia nenhuma, ela tem a visão dela e acabou. A ciência também. A ciência é neutra. O cientista não. Agora, o problema é que o cristão e o cientista não são. Exato. Mas nós devemos procurar ser. Mas devemos procurar ser. Entende? Exato. Sermos críticos, sermos mais poldados, entendeu? Porque, que nem você estava falando aí, a questão da ciência, né? E da Bíblia. Então, ou seja, conclusão. Qualquer pessoa que vai discutir qualquer coisa, ele tem um viés, ele tem uma cosmovisão. Você tendo noção ou não disso, a pessoa tem uma cosmovisão por detrás dela. Seja uma cosmovisão bíblica, filosófica. A pessoa tem, não existe. Todo mundo tem uma lente pela qual ela vai enxergar o mundo. É isso aí. Agora, o nosso objetivo, como cristãos e pessoas sensatas e seguidores da palavra, que é neutra, você deve ser uma pessoa mais disposta a descer do degrau e falar assim, não, eu vou analisar isso daqui usando um pouco mais de ponderação, vou meditar, vou pensar, eu vou analisar o teu raciocínio, Daniel, eu vou pensar nisso, eu vou estudar, vou pesquisar um pouco mais para ver o teu posicionamento.
E não eu chegar degladiando, debatendo, querendo defender, e eu nem paro para ouvir o diferente, nem para pensar no que ele está dizendo. Enquanto, na verdade, eu deveria fazer isso. Exatamente. Pensar, porque eu posso estar errado também. Assim como o Daniel pode estar errado. Quem não vai estar errado é quem? É a Bíblia. Não vai estar errada. Mas, às vezes, eu tenho um entendimento da Bíblia que ela não quer que eu tenha. E eu tenho, e eu ainda digo que é a Bíblia que está dizendo isso. Então, vamos ter um pouquinho mais de cautela e humildade. E esse respeito, né, Alan? O cristianismo exige de nós esse respeito, tanto quando é um pós-doutor que fala, quanto é aquele irmãozinho daquela igrejinha que você foi pregar, lá, aquela igrejinha no meio do mato, lá com 15 membros. Porque quantas vezes, rapaz, eu estava pregando, e aí eu, cheio de certeza, fiz afirmações bíblicas, que eu considerava bíblicas, que eu, talvez por uma interpretação errada de alguma coisa que eu li, ouvi, tal, dos livros, tal, dos grandes doutores aí da teologia e tudo. Aí o irmãozinho vem depois do culto, todo humildezinho, e fala assim: ô, pastor Daniel, eu não concordo muito com o que o senhor falou, por causa disso, disso e disso. Aí ele me cita um verso bíblico, eu fico assim: camarada, vou ter que pensar nisso aí. E ora a Deus para sempre ter essa atitude humilde, assim, uma coisa que eu me esforço, até brinco assim, minha vaidade é ser humilde, né? É uma frase que eu inventei aqui, né? Eu gosto que as pessoas me vejam, gosto mesmo que as pessoas me vejam como alguém simples. E me esforço para ser simples e para ser humilde, para respeitar todo mundo. Nem sempre eu consigo, porque a nossa natureza é arrogante, a gente acha que já sabe tudo e tal. Na maioria das vezes você não consegue, né? Nem sempre às vezes a natureza vence, né? Mas quantas vezes, rapaz, eu tive que mudar meus sermões por causa de um irmãozinho que mal falava português direito. Gaguejava nas palavras. Pô, mas esse irmãozinho tem razão, vou ter que repensar isso aqui. Aí eu voltei para casa com aquele sermão que eu falei tudo de novo. Eu falei: cara, isso aqui que eu falei realmente não encaixa e tal. Porque a gente precisa ter esse reconhecimento, a gente já vai cheio de pressupostos. Até o Espírito Profecia, a irmã White, ela fala que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa tirar tudo que a gente, tentar esquecer tudo que a gente já sabia e, Senhor, ó, me ensina do zero. Eu acho que isso é impossível, mas assim, o que ela está querendo dizer é assim: olha, seja humilde, não tenta, sabe, forçar o texto a dizer aquilo que você quer que o texto diga, né? Você não é o dono da verdade, né? Você não é o dono da verdade e você também não é o parâmetro de vida moral, de comportamental para as pessoas. Lembre-se disso. Nós, seres humanos, cristãos, gostamos de ser o ideal para as pessoas, né? O exemplo, né? O molde que as pessoas têm que seguir. Nós não somos exemplo para ninguém. O nosso único exemplo, para mim e para as pessoas, tem que ser Cristo, e não eu. É isso mesmo, perfeitamente. É isso aí. Então, o pessoal que vai estudar a lição essa semana, Alan, já pode ir com essa cosmovisão. Brincadeira. A gente destrói tudo que a gente falou aqui. Já vai com isso que eu estou falando na mente, entendeu? Senão. Amigo, de tudo que foi falado aqui, a suma é, né? Vou dar uma de Salomão aqui. A suma é o seguinte: seja mais humilde. Isso aí. Vai. Humildade. Vai coração humildade aberto, a ler uma pesquisa na internet, humildade a ler a Bíblia, humildade a debater um assunto, humildade. É isso aí. Então, estuda a lição dessa semana com bastante vontade, com interesse, mas reconheça que você já, querendo ou não, apesar de tudo que você ouviu aqui, apesar de tudo que nós dissemos aqui, né, Alan? A gente vai para a lição essa semana e a gente vai levar nossas pressuposições, e a gente precisa de humildade, orar muito, pedir para o Espírito Santo nos ajudar a enxergarmos o mundo com os óculos da Bíblia e não com as nossas lentes contaminadas pelo pecado. Isso mesmo. Esse é o recado do Papo Raiz para você que vai estudar isso essa semana, tá bom? Lição 4 da Escola Sabatina. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai se despedindo por aqui para variar, né, Alan? O papo é gostoso, a gente já estourou o tempo de novo. É sempre bom bater esse papo com você. Os amigos que estão com a gente aí acompanhando, que aguentaram nós dois até agora, por favor, curte aí a nossa página, tá bom? Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos para o conhecimento da Bíblia e prosperar, né, avançar, e a gente fazer da internet aí um ambiente com mais conhecimento bíblico e com mais plano da redenção sendo apresentado para as pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um Papo Raiz. Um abraço, Alan, um abraço aos nossos ouvintes do Super Papo Raiz. Até mais, valeu, pessoal.